Em nosso coração, irmãos, não cabe outro amor. E tudo que nós temos é tudo dele. E nós chegamos aqui para fazer isso, para celebrar o seu nome, participar dessa mesa de comunhão, celebrar a sua morte e ressurreição. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Pode se assentar quem está de pé. E nesse momento nós queremos entrar na ministração da palavra de Deus aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua vida, para a minha vida aqui nessa noite. Então abra sua Bíblia aí, por favor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 3. O tema, irmãos, que a gente vai tratar aqui nessa noite vai ser o seguinte: conformar ou reformar? Qual é a atitude que eu vou seguir? Vou repetir para nós aqui: conformar ou reformar? Qual é a atitude que a gente vai seguir? São duas ações, irmãos, que expressam para nós caminhos opostos. Quem se conforma, ele se enquadra com a bolha desse tempo. Quem se conforma, infelizmente, vai viver na mesmice de sempre. Mas o povo de Deus, o discípulo de Cristo, nós fomos chamados para viver uma grande reforma espiritual nas nossas vidas. E é sobre isso que nós iremos aprender aqui nessa noite. Eu acredito que o nosso coração vai ser despertado para que nós possamos seguir no caminho da reforma, porque quem segue no caminho da reforma, ele vai vivenciar restauração, ele vai vivenciar novidade de vida e vai voltar às raízes do Evangelho, porque é essas raízes que nos firmam num tempo presente tão caótico que nós estamos vivendo. Então, está preparado para receber uma reforma de Deus aqui nessa noite? Quem quer reforma aqui nessa noite? Aleluia, Jesus. Então, já abriu aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, verso 3. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, ou então em outra tradução, e as restaurou. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa noite e pedimos ao teu Santo Espírito que venha iluminar o nosso entendimento para fazer a comunicação inteligível da sua palavra. Queremos sair daqui com total clareza da sua mensagem. Queremos aplicar na nossa vida e viver essa reforma espiritual que o teu servo Ezequias viveu e que tantos outros viveram na sua caminhada. Abençoe a nossa vida, Senhor, com a ministração da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, o mês que nós estamos, de fato, é um mês muito importante por uma série de razões. Por exemplo, é um mês que se intensifica o cuidado com a saúde das mulheres. Cadê as mulheres aqui nessa noite? É Outubro Rosa que fala isso? Então, esse mês, por si só, em função dessa campanha que visa tratar da saúde da mulher, já se torna importantíssimo. Particularmente para mim, irmãos, o mês de outubro ganha também um significado muito especial, porque foi nesse mês de outubro, lá em 98, há 27 anos atrás, que eu vivenciei uma experiência de restauração e de conversão na minha vida. Então, todas as vezes, irmãos, que chega o mês de outubro, entre várias razões, nós temos uma razão especial para comemorar na minha vida, porque foi nesse tempo, foi nesse mês tão especial, que eu tive o encontro mais maravilhoso com Jesus em minha vida. Foi um encontro de transformação radical. Através desse encontro, o Senhor começou a me levar a caminhar com Ele, e graças a Deus, eu celebro o Senhor e posso até oferecer esse culto e todos os cultos de outubro como culto de ação de graça por essa obra tão espetacular que Jesus operou na minha vida e também na minha família, porque nesse mês de outubro também o meu irmão sofreu um acidente de morte, mas o Senhor o tirou da morte e o trouxe à vida, e ele está vivinho da Silva, glorificando
a Deus. Já deu para ver que esse mês, de maneira geral, é um mês importante, especial para cuidar da saúde das mulheres, é um mês especial para mim, porque foi nesse tempo que eu tive essa conversão em Jesus e vivi milagres na minha família. Mas também, irmãos, esse mês de outubro é especial para mim e para você e para todos os crentes que professam a fé evangélica em Jesus Cristo. Por quê? Se você não sabe, você vai saber agora. Esse mês de outubro, nós comemoramos o grande dia da Reforma Protestante que nos deu essa fé evangélica, que nos possibilitou a viver uma nova vida em Jesus Cristo. Então, dá um parabéns aí para o seu irmão que é evangélico aí nessa noite. Fala assim, parabéns, porque a sua fé está de aniversário nessa noite. Parabéns, aí fala para ele, paga o churrasco, paga o bolo para mim, porque eu quero ser abençoado por sua vida. Então, gente, é um tempo para a gente celebrar e comemorar o aniversário da nossa fé. Por que nós somos evangélicos? Por que recebemos essa fé evangélica? Porque Deus levantou essa reforma para nos trazer a essa fé que transformou, avivou e reformou a nossa vida. Antes do encontro com essa fé, aonde que nós estávamos, irmãos? Nós estávamos perdidos. Antes do encontro com essa fé, onde nós estávamos presos no reino das trevas. Mas quando Jesus colocou essa fé no nosso coração, quando Jesus aplicou essa fé no nosso coração pelo Espírito Santo, o que aconteceu? Aconteceu uma transformação, aconteceu uma restauração, aconteceu uma reforma na nossa vida, porque através dessa fé nós fomos resgatados do império das trevas e trazidos para o reino da luz do Filho do seu amor. Hoje, irmãos, nós temos motivos de sobra para celebrar e comemorar, porque essa fé não é uma crença vazia, essa fé não é uma crença simplesmente teórica, não, essa fé é aquilo que Jesus colocou na nossa vida para nos transformar e mudar a nossa história. Por isso, ao chegar no mês de outubro, nós precisamos conversar sobre o quê? Reforma. E eu vou te dizer aqui nessa noite, reforma já faz parte da sua vida no sentido normal. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar aqui, quem já fez reforma na sua casa? Todo mundo aqui já fez reforma, talvez, na sua casa. E eu trabalho com reforma, eu trabalho na parte de acabamento, eu trabalho com pintura. Então, eu estou sempre envolvido com reforma. Agora, a gente acabou uma reforma de um prédio lá em Piraciniga de 5 andares, que deu muito transtorno, muita dor de cabeça, mas valeu a pena, porque ao final dessa reforma, aquele prédio que estava descascando, aquele prédio que estava envelhecido, aquele prédio que estava quase que abandonado, agora está reformado, restaurado, e todos que passam por aquele prédio, pode apontar para ele e dizer, esse prédio vivenciou uma grande reforma na sua estrutura. Então, olha, você faz reforma na sua casa, e a gente sabe que é um transtorno, né? A gente gosta do resultado final da reforma, certo? Não é assim? Mas quando a gente entra para fazer a reforma, é aquela dor de cabeça, tira algo daqui e coloca para lá, é sujeira, é pó, é vários transtornos que acontecem. Mas no final das contas, quando você olha para o resultado acabado daquela reforma, você se alegra, porque aquela reforma pode restaurar a sua casa e alegrar a sua vida. Veja então, gente, que a reforma já faz parte da nossa vida comum e da nossa vida cotidiana. Mas no ponto de vista espiritual, a reforma também faz parte do quê? Da nossa vida espiritual. Reforma não é só no sentido de obra, reforma não é só no sentido da nossa vida natural e comum, reforma também é algo importante da parte de Deus na nossa vida espiritual. Deus sempre trabalha para reformar a nossa vida e colocar a nossa vida em conexão com a sua palavra, com a sua vontade, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Então vamos lá, o texto que nós lemos fala do que mesmo? O texto que nós lemos fala exatamente disso. O texto que nós lemos aqui fala de uma grande reforma espiritual que o rei Josias
encabeçou no seu país. E olha, foi muito bom aqui nessa manhã, porque a gente está estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. Olha, eu quero, em nome de Jesus, pedir a Deus que desperte você para estar conosco aqui nas nossas aulas da Escola Dominical, Murilo. Tem sido uma bênção. Nós estamos fazendo aqui um panorama de toda a Bíblia. Já viajamos pelos 5 primeiros livros da Bíblia, já viajamos pelo livro de Ruth, pelo livro de Juízes, pelos livros de Samuel, de Reis, e agora, nessa manhã, nós concluímos os livros das crônicas. E o que a gente aprendeu aqui, gente, nos livros das crônicas? Nós aprendemos um Deus que reforma periodicamente a vida do seu povo. Quando a gente lê esse segundo livro das crônicas, esse segundo livro aqui tem 36 capítulos. E dentro desses 36 capítulos, o que vai acontecer? Pelo menos 5 reformas espirituais aconteceram sobre a vida do povo de Deus, que tem lições impressionantes para a nossa vida. Bom, o rei Josias, quando assumiu o reino estava jogado às traças. O rei Josias, ele assumiu o reino depois do governo do seu pai, Acabe, ou melhor dizendo, Acaz. Acaz foi um rei que pegou o reino de Judá, Acaz foi um rei que pegou o país e mergulhou esse país num declínio espiritual, num esfriamento espiritual, levou a nação a se desviar do Senhor. E quando o seu filho, quando o seu filho, Ezequias, assume a liderança do país, quando o país é colocado nas suas mãos, quando aquele povo do Senhor é colocado debaixo da sua liderança, o que ele resolveu fazer na sua vida? Exatamente isso que nós lemos aqui, gente, nesse texto da palavra de Deus. Ele começou uma grande reforma na vida do povo de Deus, a partir da restauração do santuário do Senhor. E o que vai nos chamar a atenção aqui nesse texto, irmãos? A prioridade que Ezequias dá para esse assunto na sua vida. Veja, ele é o líder do país, ele assume o país para dirigir. Olha quantas coisas ele precisa fazer na nação, olha quantas coisas ele precisa realizar entre o seu povo, olha quantos setores que há na nação para ser cuidado, para ser tratado. Mas, quando ele foi colocado para conduzir aquele povo, que era o rebanho do Senhor, que eram as ovelhas do Senhor, olhou para o estado do país, olhou para o legado negativo que o seu pai deu para ele, imediatamente, André Felipe, ele foi despertado a iniciar uma grande reforma para restaurar a vida do seu povo. Ele, olha só a prioridade, olha só, presta bem atenção nesse versículo. Ele, no primeiro ano do seu reinado, quando que foi isso, gente? No primeiro ano, não é algo para deixar para depois, e vai mostrar ainda mais a sua prioridade. No primeiro mês, é tudo primeiro ano, primeiro mês, o que ele faz? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e as reformou. Para Ezequias, irmãos, esse assunto não era para depois. Esse assunto não podia ser protelado, deixado para outro dia, para outro momento. Eu assumi aqui a nação, eu tenho tantas coisas para ver, eu tenho aqui para cuidar da economia, eu tenho aqui para cuidar das construções, eu tenho aqui um trabalho aqui para mudar dentro desse palácio, tem muita coisa para fazer. Não, ele não pensou nisso. Quando ele olhou para o país, olhou para o povo, olhou para tudo que estava à sua volta, ele percebeu, pelo Espírito do Senhor, pelo despertamento do Senhor, eu e o meu povo, nós precisamos de uma grande reforma espiritual. E tudo isso tem que começar onde? Lá na casa do Senhor. Ele olhou para o templo de Deus, irmãos, aquele templo que Salomão havia construído, um templo magnífico, um templo todo revestido de ouro, um templo que quando o sol batia, reluzia no centro de Jerusalém. Salomão, quando construiu aquele templo, investiu os melhores materiais, contratou mão de obra internacional para pegar a arquitetura fenícia, que era de ponta naquela época, e construiu um santuário magnífico. E aquilo ali, irmãos, era apenas um símbolo
da chegada de Jesus, porque Jesus é o nosso verdadeiro santuário. É através de Jesus que nós cultuamos a Deus e nos achegamos a Deus. Por isso, irmãos, aquele santuário de Salomão, que era glorioso, representava a habitação de Deus entre o seu povo. Mas na época de Ezequias, aquele templo lindo, majestoso, imponente, que simbolizava a habitação de Deus entre o seu povo, estava como, irmãos? Estava às traças, as portas fechadas, as portas caindo aos pedaços. Os sacerdotes não executavam mais o culto, o trabalho. Os levitas também não executavam os seus trabalhos. Aquele santuário estava abandonado. Abandonar aquele santuário, o que significava? Significava deixar de lado a prioridade da vida espiritual do povo. Qual é a prioridade espiritual da vida do povo? A adoração, o verdadeiro culto ao seu Deus. E quando Ezequias assumiu, ele falou para toda a nação: para tudo, porque a gente vai lá para a casa do Senhor, a gente vai começar uma grande reforma e restaurar esse santuário. Restaurar e reformar esse santuário significava restaurar a sua vida espiritual com Deus. Quem quer viver milagres aqui? Quem quer viver uma grande reforma? Quem quer viver grandes coisas da parte de Deus? Aonde Deus começa a trabalhar na nossa vida, irmãos? A primeira obra, o primeiro lugar da nossa vida onde Deus trabalha, onde Deus opera, é na nossa vida espiritual. Ele quer reparar, consertar, restaurar, dar vida, dar restauração, para que todas as outras áreas da nossa vida possam fluir abundantemente na presença do Senhor. A gente está falando de que aqui nessa noite, irmãos? Estamos falando de reforma. Mas a gente precisa perguntar: o que significa a palavra reforma? Você já parou para se perguntar sobre isso? Reforma. Então vamos lá. O que é uma forma? Quando nós falamos de forma, imagine esse copo aqui. O que é a forma desse copo? A forma desse copo, irmãos, a essência desse copo. Esse copo pode até quebrar a borda, esse copo pode até quebrar o fundo, mas a essência dele permanece? Permanece, porque a sua forma permanece. Ou seja, a forma das coisas diz respeito à essência das coisas. Todas as vezes que eu falo forma, eu estou falando da essência das coisas, da natureza das coisas, aquilo que uma coisa tem de mais precioso e especial, que não pode perder, porque se uma coisa perde a sua forma, perde a sua identidade. Por exemplo, se eu quebrar a borda desse copo, esse copo continua sendo copo? Sim, um copo de borda quebrada. E se eu quebrar o fundo do copo, esse copo continua sendo copo? Sim, um copo com fundo quebrado. Agora, se eu quebrar todo esse copo não é mais copo. O que ele é? Vidro quebrado e esmigalhado, porque perdeu a sua forma. Então já deu para perceber o que é a forma? A forma de cada coisa é aquilo que representa a sua natureza e a sua essência. Essa cadeira tem uma forma, essa caixa de som tem uma forma, essa mesa tem uma forma, e tudo isso representa a essência de cada coisa. Quando eu tiro a forma, acabou, perdeu a essência, perdeu a natureza, perdeu a identidade. Agora vamos unir então, reforma. A palavra reforma significa voltar. Entendeu? Reforma, voltar à forma. E a gente aprendeu o que significa a palavra forma. O que significa a palavra forma? A essência de todas as coisas. Quando Ezequias assumiu a liderança do país, no primeiro ano, no primeiro mês,
quando ele olhou para o seu país, quando ele olhou para o santuário, quando ele olhou para o povo, olhou para tudo que estava à sua volta, o que ele percebeu, irmãos? Nós precisamos voltar à essência da nossa adoração com Deus. Nós precisamos voltar à essência da nossa aliança com Deus. Nós precisamos de uma reforma, voltar à essência da nossa aliança com Deus. Então ele foi lá no santuário, priorizando a vida espiritual, abriu as portas, reparou as portas do santuário e começou no país um grande movimento de retorno à essência da adoração, à essência do serviço, à essência da comunhão com Deus. E hoje, diante dessa mesa, irmãos, é noite de nós voltarmos à essência de tudo isso com o nosso Senhor. Eu quero oferecer a Ele a essência da minha vida, eu quero oferecer a Ele a essência da minha adoração, a essência do meu culto, eu quero oferecer a Ele aquilo que representa a essência da minha vida. Irmãos, Deus, Ele nunca se preocupou em primeiro lugar com a aparência. Aparência é importante, mas depois da essência. Quer um exemplo disso? Que Deus, Ele valoriza em primeiro lugar a essência e depois a aparência. Quando Saul foi passar pelo processo de seleção diante de Deus, melhor dizendo, os filhos de Jessé foram passar por um processo de seleção diante de Deus para saber quem era o novo rei de Israel. Quando chegou o irmão mais velho de Davi, lá naquele processo de seleção, Samuel olhou para ele, viu um camarada grandão, fortão, bonitão, e aí Samuel, olhando para ele, disse assim: cara, tem todo o porte de rei, tem toda a postura de rei, certamente esse é o escolhido do Senhor. Qual foi a mensagem que Deus falou para o profeta Samuel? Samuel, não é ele não, ele é bonito, ele é charmoso, ele é grande, ele é forte, ele é tudo isso, mas eu não vejo a aparência, eu vejo o coração dos homens. O que Deus está mostrando a Samuel? Eu não olho em primeiro lugar para a aparência, eu olho para a essência. E para onde que Deus está olhando aqui nessa noite em relação a cada um de nós, irmãos? Deus está olhando para a essência do nosso coração. Deus está olhando para a essência da nossa alma. E o que Ele nos chama aqui nessa noite? Eu quero renovar a sua essência. Eu quero restaurar a tua essência de servir, de adorar, de cultuar, de celebrar, de se entregar. Ele é um Deus que restaura a nossa essência. Aqui, gente, nós temos uma das 5 reformas que vai acontecer no reino de Judá. Além dessa reforma, existem também 4 outras reformas que nós não iremos falar propriamente delas. Mas o que a gente vê no livro das crônicas, na caminhada do povo de Deus, é a necessidade constante de viver reformas de Deus na sua vida. A primeira das grandes reformas, irmãos, começou com quem? Começou com o rei Asa. O rei Asa também, quando pegou o país em paz. E aí Asa estava 10 anos em paz. Olha só que coisa interessante, Luciá. Ele pegou o país e viveu 10 anos em paz. O que você iria fazer em tempo de paz? Já imaginou? Você está em tempo de paz. Está tudo bem na sua vida, a conta está lá batendo sempre no azul, está tudo ok, saúde perfeita, dinheiro para viajar, amém? Está tudo fluindo na sua vida, a família está 10, você olha para a tua vida e você fala: Deus está me dando um tempo de paz em todas as áreas da minha vida. Era isso que Asa estava vivendo, Rodrigo. Asa estava vivendo um tempo de paz. E aí, olhando para esse tempo de paz, ele pensou: o que eu vou fazer nesse tempo de paz? Porque está tudo ok, está tudo legal. Eu vou sentar aqui na rede, vou descansar e vou deixar a coisa fluir. Não, Asa chamou o povo
para um tempo de reforma e de renovação da sua aliança com o Senhor. Olha aqui, povo, nós estamos em paz, mas vamos construir aqui algumas coisas para fortificar o nosso relacionamento com Deus. Vamos buscar a Ele, vamos estreitar a nossa aliança com Ele, vamos buscar a sua presença. E aí o próprio Deus falou para o rei Asa: olha aqui, ó Asa, eu estou com vocês enquanto vocês estão comigo. Se vocês me abandonarem, eu também vou te abandonar. Asa, no tempo de paz, irmãos, escolheu fazer a coisa mais sensata e mais sábia que a gente pode fazer. Em tempo de paz, nós construímos as nossas forças para superar os tempos de crise. Porque depois de 10 anos de paz, André Felipe, o que aconteceu? Ele restaurou, o povo renovou. Estamos em paz, mas precisamos buscar o Senhor. Estamos em paz, mas precisamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. E quando a guerra estourou na vida de Asa, Asa com o seu povo estava preparado para enfrentar o tempo de guerra e o tempo de crise, porque no tempo de paz ele levou o povo a viver uma reforma espiritual com o seu Senhor. Depois veio Josafá. Josafá assume o reino e percebe outra necessidade a ser reformada. Esse povo que eu conduzo, ele precisa conhecer a palavra de Deus em profundidade. Asa chama os seus ministros, faz uma reunião com eles e envia vários professores por todas as partes do país, para que esses professores ensinassem a lei do Senhor, ensinassem a palavra do Senhor a cada servo de Deus. Então imagine o trabalho que deu. Aquela equipe de professores com Bíblia debaixo do braço, com o livro da lei de Moisés debaixo do braço, visitando cidades, visitando aldeias. Olha, o rei Josafá mandou a gente aqui dar um curso bíblico para vocês. Que bênção, né, irmãos? Vamos fazer isso aí aqui nessa igreja? Vamos fazer isso aí, Murilo? Vamos enviar um monte de gente para bater na sua casa, você fazer um curso bíblico, fazer célula, investir a palavra de Deus na sua vida. Depois desse investimento que Josafá fez em relação à palavra de Deus, o resultado foi magnífico na nação, irmãos. O temor do Senhor veio sobre todo o povo de Deus. Aonde há palavra de Deus, aonde há verdadeiro evangelho, há o temor de Deus na vida de cada um de nós. Quanto mais essa palavra entra na nossa vida, quanto mais a palavra de Jesus, a palavra da cruz, a palavra do evangelho entra na nossa vida, mais temor o Senhor gera no nosso coração para vivermos uma vida diferente nesse tempo e nessa geração. Bom, caminhando para o final, eu sei que já estamos um pouquinho aqui avançados, eu quero falar da última reforma que aconteceu nesse povo. A reforma de Josias, pela redescoberta da palavra de Deus. O rei Josias assumiu o país novamente frio diante do Senhor. Ele chama o seu povo, chama os seus ministros, envia ao santuário para fazer um grande trabalho de reforma. E no meio desse trabalho, presbítero Arnaldo, eles acharam novamente a Bíblia. Eles acharam perdida na casa de Deus o livro da lei de Moisés. Imediatamente, quando o sacerdote encontrou aquele livro perdido, olha que coisa, irmãos, o livro estava perdido aonde? O livro estava perdido não lá fora. Aonde que o livro estava perdido? O livro estava perdido na casa de Deus. Isso é apavorante. O que isso significa hoje? É quando a gente perde a palavra de Deus, mesmo andando como crente em Jesus Cristo. O que aconteceu? Essa palavra foi lida aos ouvidos do rei Josias. O rei Josias rasgou as suas vestes e chamou toda a nação a voltar urgentemente para essa palavra. E quando a nação voltou urgentemente para essa palavra, o Senhor derramou um grande avivamento na vida do seu povo. A gente termina essa pregação com a mesma pergunta do nosso início.
conformar ou reformar? Qual é a atitude que nós vamos seguir? Quem conforma, irmãos, continua na bolha da mesmice. Nós vivemos um tempo, irmãos, de bolhas, onde as pessoas vivem a partir dos seus próprios princípios, das suas próprias regras. A nossa sociedade moderna, ela escolheu para si viver a sua própria vontade, seus próprios valores, seus próprios princípios. E sabe o que acontece? Muitas pessoas estão se conformando com isso. Mas veja, nós vimos aqui na história do povo de Deus que se conformar não é a opção do discípulo de Jesus. Se conformar não é a opção que Deus quer na minha e na sua vida. Qual é a opção que Deus nos chamou a viver? Reformar. Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, mas se renovem pela transformação da vossa mente. O que acontece, irmãos, quando a minha vida é reformada no Senhor? Quando a minha vida é restaurada no Senhor? Quando a minha vida é avivada no Senhor? O que acontece à minha volta? Visto que nós estamos comemorando nesse mês de outubro a Reforma Protestante, eu quero fechar aqui com um episódio muito interessante. Quando a sua vida e a minha vida é reformada, o mundo ao nosso redor pode ser sacudido e abalado com a glória de Deus. Martinho Lutero, que foi um dos grandes pais da fé evangélica, em 1512 ele começou a estudar a palavra. 1512. Ele começou a se dedicar ao estudo da palavra, Murilo. E passou de 1512 até 1517, mergulhado na palavra, estudando os livros dos Salmos, estudando a carta aos Gálatas, estudando a carta aos Hebreus, estudando a carta aos Romanos. E um dia, enquanto ele estudava a palavra em Romanos, preparando uma aula para ministrar no seu seminário, ele fez a redescoberta que revolucionou positivamente a história da igreja. Lendo Romanos capítulo 1, verso 17, ele descobriu que o justo viverá pela fé. E o que isso significa? Significa que a justiça de Cristo, dada na cruz do Calvário, é aplicada na nossa vida mediante a fé nele. Ele descobriu isso num tempo onde as pessoas acreditavam que a salvação, a justificação, a regeneração era por meio das suas obras. As pessoas achavam que por meio das suas obras, por meio das suas práticas, elas poderiam alcançar a salvação. E o que esse servo de Deus fez? O Senhor o fez descobrir, melhor dizendo, que é através da justiça de Cristo na cruz do Calvário que a gente vive a maior de todas as revoluções na nossa vida, a justificação e a regeneração. Saia daqui nessa noite, irmãos, pedindo a Deus: Senhor, eu quero mergulhar na sua palavra. Essa palavra pode transformar a minha vida. Essa palavra colocou fogo no coração desse servo de Deus. E da Alemanha a reforma se expandiu pelo mundo, e depois de 500 e tantos anos, nós estamos aqui no Rocha, São Gonçalo, pregando a justificação pela fé, pregando a reforma espiritual que Jesus pode realizar na nossa vida. Nós iremos um louvor e depois iremos orar nessa noite pedindo a Deus: Senhor, eu quero reforma. Eu quero sair daqui com o meu coração reformado, para viver uma vida plenamente em conexão com o seu Evangelho e com a sua graça. Em nome de Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, da essência és tu, a essência és tu, Jesus. Irmãos, quando nós recebemos a reforma espiritual na nossa vida, nós resgatamos valores inegociáveis na nossa caminhada com Deus. Através dessa reforma que nós celebramos em outubro, foi resgatada a suficiência da fé, a suficiência da graça, a suficiência de Cristo, a suficiência da Escritura e a glória somente a Deus. 5 valores que nós não podemos negociar nas nossas vidas. Deus quer reformar a sua vida hoje. Jesus quer reformar a minha vida hoje. É um tempo, irmãos, que nós precisamos urgentemente dessa reforma. Precisamos voltar para o prazer dessa palavra, de comer essa palavra como quem come a melhor comida desse mundo, porque de fato essa palavra é comida para as nossas almas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você quiser nessa noite viver uma reforma em Jesus Cristo, é o tempo que o Senhor proporcionou para mim e para você. Nós não podemos sair daqui com o espírito de conformar, não. Nós queremos sair daqui com o espírito de reformar a nossa vida em Cristo Jesus. E é tão maravilhoso, irmãos, que essa reforma produz um vigor espiritual sem igual nas nossas vidas. É tempo de reforma em Cristo. Cristo veio para resgatar a essência da nossa vida. Nós fomos feitos para Ele, disse Agostinho, e não descansaremos enquanto não estivermos nele. Por que muitas pessoas, irmãos, sentem um vazio gigantesco no seu coração? Porque falta colocar aquele que preenche esse vazio, que é Jesus Cristo, que entra, salva, reforma e restaura a nossa vida. Se você quiser fazer isso nessa noite, dê um passo de ousadia até o Senhor nesse lugar. Se você quiser fazer isso, é o tempo, é a oportunidade. Dê um passo de ousadia. Pastor, eu quero dar um passo de ousadia porque eu quero viver essa reforma espiritual na minha vida. Essa reforma espiritual que vai impactando as nossas famílias, a nossa sociedade, as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando o Senhor restaura e regenera e acende as nossas vidas com o seu avivamento, tudo, irmãos, à nossa volta é impactado por essa glória e por essa presença de Jesus em nós. É o tempo, eu não vou insistir com você, mas Deus quer fazer uma reforma na sua vida, e você sabe muito bem disso. Você sabe no interior do seu coração que Deus está te chamando para viver uma reforma espiritual e voltar à essência de todas as coisas. Na sua vida, na minha vida, precisamos retornar à essência de todas as coisas. Por isso, o tempo está dado, mas se você preferir, coloque as suas mãos no seu coração e vamos juntos fazer uma oração aqui nessa noite, pedir a Deus: Senhor, eu preciso de uma reforma espiritual na minha vida. Eu quero viver a essência do seu evangelho. Eu quero participar dessa mesa, eu quero participar dessa comunhão, porque afinal de contas, Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo é suficiente para regenerar as nossas vidas. Senhor, estamos aqui diante da Tua face, estamos aqui diante da Tua presença para celebrar o Teu nome.
Estamos aqui para comemorar, Senhor, esse sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Esse sacrifício que é suficiente, que nos traz vida, nos traz restauração, nos traz reforma e avivamento. Que cada um aqui seja impactado, despertado, como foi Asa, como foi Josafá, como foi Joás, como foi Ezequias, como foi Josias, despertados pelo Senhor para viver essa reforma espiritual em suas vidas e entre o seu povo. Que o Senhor venha nos despertar aqui também, Senhor, para vivermos essa reforma espiritual na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e no nosso bairro, cidade e país. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém.